Boa noite, graça e paz. Aqui é o pastor Márcio Cruz, da comunidade Advent Church. E eu queria conversar nessa noite com vocês. Seria uma live, vai ser uma live, em que eu vou estar conversando apenas com os irmãos. Eu convido você para participar. E essa conversa tem até um tema, comprados da gaiola. E eu convido você para estar participando dessa live comigo, somando, porque nós sozinhos não podemos fazer nada, né? Estamos aqui, ali com a luz da lua, a nossa retaguarda, a luz das casas aqui, e estamos aqui bem à vontade para conversar com você nessa noite, tá ok? Estamos aqui numa garça, na zona oeste de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E eu queria dar um tema, como já repetir o tema, que é comprados da gaiola. E eu quero me basear aqui no livro de 2 Crônicas, no capítulo 36, a partir do versículo 11, ok? Porque esses dias nós temos visto e ouvido coisas que têm acontecido e que têm abalado um pouco a nossa sociedade. Boa noite, Gaspar, nossa irmã Calista e sua esposa. Nós temos ouvido coisas que têm causado uma inquietação no povo e há dias, né, desde março de 2020, que nós temos visto as coisas acontecerem. E a sociedade tem sido realmente incomodada, mundialmente falando. O povo tem sofrido. Mas eu queria ter uma palavra que nós pudéssemos refletir e ter um entendimento mais ou menos do que está acontecendo no nosso mundo, no nosso país, nos dias de hoje. Eu queria iniciar lendo aqui o livro de 2 Crônicas, capítulo 36, no versículo 11, que diz: Era Zedequias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mau aos olhos do Senhor, seu Deus. Não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Também se rebelou contra Nabucodonosor, que tinha feito jurar por Deus. Endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração que não voltou ao Senhor, Deus de Israel. Além disso, todos os chefes dos sacerdotes e o povo se tornavam cada vez mais infiéis, seguindo as abominações dos gentios, contaminando o templo do Senhor, que ele tinha consagrado em Jerusalém. O Senhor Deus de seus pais enviou-lhes a sua palavra, sem cessar, por meio dos seus mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram suas palavras, escarneceram dos seus profetas, até que a ira do Senhor subiu, tanto contra o seu povo, que não houve mais nenhum remédio. Fez subir contra eles o rei dos caldeus, que matou seus jovens à espada no seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos. Deus entregou a todos nas mãos de Nabucodonosor. Senhor Deus, meu Pai, se abençoe a leitura da sua palavra e possamos aqui nessa conversa com os irmãos meditarmos e entendermos o teu querer, o seu agir. Abençoe o seu povo. Estamos em tuas mãos, abençoe em nome de Jesus, seu filho amado. Amém. Irmãos, conta-se que certa vez um pastor estava saindo para a sala dominical e no caminhar ele cruzou com um adolescente que vinha com a gaiola com 10 pardais mais ou menos, e aquilo chamou a atenção do pastor. E ele parou e ficou um tempo olhando aquele menino, e ali ele resolveu fazer um trabalho pedagógico com ele. Jefferson, graça e paz, meu irmão. E ali a Bíblia diz, ou a história conta, que ele chamou aquele menino e falou assim: jovem, o que você vai fazer com esses pardais presos nessa gaiola? O jovem disse: não, eu vou levar para o meu gato comer. Aí ele falou: seu gato comer? Ô jovem, se eu comprar, você solta esses pardais? Ah, depende do preço que você vai me dar. Aí ele dá um preço. Aí ele foi, deu lá um preço lá, tipo R$ 150. Aí o que o pastor fez? Pegou o dinheiro e falou assim: tudo bem, vou comprar. A partir do momento que eu comprar, eles são meus. Então eu peço que você solte todos eles. E o rapaz foi, em obediência ao pastor, parou
E começou ali o processo de soltar aqueles pardais, que agora eram do pastor. E ali, o que acontece? O pastor ficou olhando aquele menino com os pardais. E ele viu que ele abriu a portinhola e alguns pardais saíram. 3 pardais foram embora. E, de repente, tinham 10, faltam 7. E aí o menino começou a balançar a gaiola e mais 2 saíram. Ficaram 5 presos. E o pastor parou e ficou olhando. Ele viu qual seria a atitude daquele menino. Como seria o desenrolar da situação. E o menino foi e começou a bater na gaiola, bateu. O pastor ficou cerca de uns 30 metros observando ele. E ele bateu naquela gaiola, bateu, e saiu mais um. Ele bateu, começou a querer amassar, saiu mais outro, ficaram 3 pardais lá dentro. E o pastor percebeu que ele jogou o galo no chão, começou a amassar a gaiola, e os pardais não saíam, aqueles 3, embora a portinhola estivesse aberta. E eles agarraram a grade da gaiola com as unhas, com suas patinhas, e ele batia, tentava soltar, soltava uma pata, ele prendia a outra, soltava outra, ele prendia a outra, e os 3 pardais não queriam sair. Ele amassou a gaiola toda, eles ficaram imprensados na gaiola, com a portinhola aberta, mas não saíram. Aí aquele menino vai e diz o seguinte: pastor, só é testemunha aqui, ó. Você comprou, os pássaros são seus. Eu abri a gaiola e 3 foram embora. Depois eu insisti, bateu na gaiola e mais 2 foram, depois saiu mais um, e agora ficaram 3 teimosos aqui. Eu estou batendo, já amassei a gaiola toda, eu estou quase machucando eles, eles não querem ir embora. Pastor, faz o seguinte, eu cumpri o que o senhor falou, agora esses 3 não querem sair, eu vou levar para o meu gato comer. Aí o pastor olhou assim e falou: realmente ele tem razão. Eu comprei, ele cumpriu o que ele me prometeu. Soltou os passos, mas tem 3 que não querem sair, então infelizmente, né, pode levar. E me levou aqueles 3 gatos, aqueles 3 pardais, perdão, para que o gato comesse. E aí o pastor, com isso, ele foi embora, porque o menino cumpriu o que ele falou. E 3, ele teve que autorizar o menino a levar. Então aqui nessa passagem, eu acho interessante, é que Deus já havia advertido o rei Ezequias. Jeremias era um profeta que estava no palácio ali para ser boca de Deus naquele reinado. Só que o rei, que agora estava desviado do caminho do Senhor, não tinha mais compromisso com Deus, pelo contrário, ele era mau, fazia coisas mais aos olhos do Senhor. E os profetas falsos profetizavam mentira para ele. E nesse profetizar mentira, falava somente o que ele queria ouvir. E Jeremias não, falava da parte de Deus. Jeremias falava ali tudo que ele precisava ouvir. Então Deus mandou dizer a ele que se entregasse a Nabucodonosor, que se rendesse, e ele viveria. Mas aí ele se recusou a se entregar, porque os profetas falsos davam falsas profecias para ele, dizendo vitória, que ele tomasse atitude tal, e ele fazia o que os profetas mentirosos falavam, mas não fazia o que a boca de Deus mandava através de Jeremias. E com isso, veio ali o rei dos caldeus e matou muitos jovens, muitas pessoas foram mortas. E mesmo assim o coração daquele não se quebrantava. Aí tem um momento em que o Senhor permite que Nabucodonosor, que era um rei que estava em evidência, ganhava todas as batalhas, várias nações tinham sido aprisionadas por ele, muitos despojos ele colheu naquelas nações. Agora Deus o chama de Nabucodonosor, meu servo. Se você for ler no capítulo 27, você vai ver Deus chamando Nabucodonosor de meu servo. Não é que ele servisse ao Senhor, mas é que Deus estava utilizando aquele homem como instrumento de correção para Israel. Então a desobediência do rei Zedequias levou com que Deus permitisse que ele fosse preso pelo o Nabucodonosor. Então Nabucodonosor, por ele estar cumprindo o papel em que Deus estabeleceu naquele momento que ele cumprisse, ele tinha lá uma certa recompensa, porque ele, naquela época, estava muito famoso, porque ele havia construído jardins suspensos da Babilônia, que era uma obra de arte, tipo Oscar Niemeyer naquele tempo. Então isso deu fama, isso dava orgulho para ele. E o que acontece, irmão? Ele foi um rei muito famoso e ali, embora não fosse cristão, ele foi um instrumento de Deus para corrigir aquele povo. Só que Zedequias colocou no coração o propósito de não obedecer. Ele queria dar um jeitinho. Um jeitinho, se não obedecer a Deus, ele queria ser vitorioso naquela situação. Só que já estava determinado por Deus. Aquele mal viria sobre aquele povo. E ali tentou fugir. E na sua fuga, ele é preso
pego no caminho pelos homens, pelo rei Nabucodonosor, que pega os seus filhos e mata eles na sua presença, mata os seus servos, e depois ele fura os 2 olhos do rei Zedequias. Tudo porque estava em desobediência ao Senhor. Então nós vemos que eles foram presos e foram uma prisão de 70 anos de cativeiro. É interessante, irmãos, que se ele fizesse as coisas agradáveis ao Senhor, ele não estaria aprisionados, porque o Senhor, quando nós estamos debaixo de obediência, glorificando a Deus com o nosso viver, Deus não tem prazer que nós sejamos destruídos, que nós sejamos judiados, presos, derrotados. Não, Deus não tem prazer nisso. Mas só que ele colocou no coração o desejo de não obedecer a Deus. Ele não quis obedecer ao Senhor. E com isso, Deus permitiu que ele fosse aprisionado. E é triste quando a pessoa não consegue obedecer ao Senhor. É triste quando a pessoa está no caminho de queda e Deus está advertindo, está ali trazendo para um trabalho de correção, e a pessoa endurece a serviço e não quer obedecer a Deus. E isso estava acontecendo com aquele homem. Ele resolveu não obedecer ao Senhor e pagou um preço muito caro. Então nós vemos, irmão, Deus é fiel. Ele nos fez para que nós sejamos luz, sal e luz do mundo. Só que temos que andar debaixo de obediência. E nós temos visto que assim como o rei Nabucodonosor foi um instrumento de Deus e levou aquele povo que ficou um período lá no cativeiro, e só depois de muito quebrantamento, todo ano passado era sempre assim. A história hoje se repete, irmãos. Por isso que eu dei esse tema de comprados da gaiola. Fomos comprados pelo sangue de Cristo. Só que a desobediência tem levado o povo a ser sacrificado. A desobediência a Deus, aos ditames do Senhor, tem levado ao sofrimento. Então nós vemos que sempre se repetiu. O povo entra em desobediência, Deus permite que o inimigo venha, o leve cativo, situações aprisionam pessoas, famílias e países, nações. Aí quando há um quebrantamento, quando há um conserto, aí Deus ouve o gemido e a oração do seu povo. Tanto que ele diz em 2 Crônicas 7,14, esse povo que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então ele diz ainda que são atentos os olhos e abertos os ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Só que, muitas das vezes, aquele único pensamento de ter, possuir, conquistar, afasta a pessoa do ser. A pessoa não quer ser segundo o coração de Deus, mas quer ter, quer possuir para apresentar, para mostrar até à sociedade, ao seu próximo, ao seu concorrente, entre aspas falando, que conquistou, que teve, que agora tem, agora eu sou alguém. Então, nós vemos a sociedade como grupos blindados. É difícil até a penetração, porque cada um está brigando pelo seu queijo, pelo seu quinhão. E poucos se voltam para andar na obediência do Senhor. Eu chamo também a atenção dos irmãos que naquele período da cativeiro da Babilônia, Daniel também foi aprisionado com os jovens. É interessante, irmãos. É que lá no capítulo 1, versículo 8, diz que quando foi dada a oferenda daquelas comidas ofertadas a deuses estranhos, a deuses pagãos, para que os jovens se alimentassem e que eles estavam sendo preparados para se apresentar ao rei e servir ao país da Babilônia, para que o país ficasse mais rico ainda. Então eles tinham seus nomes trocados, Sadraque, Mesaque, Abednego, cada um recebeu um nome pagão para que perdesse a sua origem, perdesse a sua identidade e vivesse realmente como escravo, voltado somente para os costumes e para o ensino do povo babilônico. Mas Daniel, a Bíblia diz no capítulo 1, versículo 8, Daniel colocou no seu coração não se contaminar. Então Deus vai ter sempre alguém que, embora o mundo esteja preso no pecado, vai ter sempre alguém que vai procurar não se contaminar. Que você seja um desses, que nós sejamos um desses, que Deus te procure na terra e ache verdadeiros adoradores. Só que, e muitas das vezes, é necessário que venha a correção. Muitas das vezes é necessário que uma gaiola nos aprisione a sociedade, a humanidade como um todo, para que busque o Senhor. Então o Senhor diz que Ele ouvirá se clamarmos, se nos consertarmos diante dele. Mas muitas das vezes nós vemos o ser humano errado, praticando coisas que entristecem o Senhor e não procura se consertar diante do Senhor.
Então, naquele tempo, foi Nabucodonosor. Naquele tempo, Deus levantou Jeremias para ser a boca dele no meio daquele povo. Mas o povo não queria ouvir. E nós temos visto que hoje pessoas, Deus tem levantado homens de Deus, pessoas para também anunciar o querer, a vontade de Deus, para que a sociedade volte o seu coração para o Senhor. Mas nós vemos aí deboche, zombaria, vemos no carnaval o pessoal brincando com a palavra, brincando com as religiões, brincando com o Senhor, tentando chamar Jesus de algumas coisas como gay, como outras coisas mais, e não entende que a Bíblia diz que o Senhor é amor, mas ele também é justiça, ele é justo, é o justo juiz. Então, nós vemos que Jesus morreu, pagou um preço, nos comprou da gaiola do pecado e da morte. Só que nós não temos valorizado isso. Haja visto que foi necessário que fosse permitido ao mundo ser atacado pelo Nabucodonosor de hoje, um Covid-19, que tem assolado nações, tem quebrado as riquezas dos países. Eu estava conversando com os irmãos na igreja ontem, que o Nabucodonosor que veio através desse vírus, porque o povo anda com o coração afastado do Senhor, tanto que eu acho interessante que a Bíblia diz que é melhor estar na casa do luto do que na casa de festa. Porque na casa do luto, as pessoas valorizam a vida. Vê ali o falecido em cima da pedra e começa a pensar que pode ser ele ou ela amanhã. Aí valoriza a vida. E na festa não, se embriagam, se alegram e planejam ter, conquistar, possuir, se aparecer, mostrar as roupas novas, se alegrar. Ninguém pensa no amanhã. Até falei com uma pessoa ontem, viva o seu dia de hoje como se fosse o último dia. Falei, o que você faria se soubesse que hoje é seu último dia de vida? A pessoa está me tratando assim com certa indiferença, mas a realidade é essa. Porque os Nabucodonosores estão aí aprisionando o papel tricotômico do diabo, é qual? Matar, roubar e destruir. E nessa ocasião de pandemia, nós temos visto, desde março de 2020, como ele tem atacado vidas. Como pessoas têm ali, muitos abandonaram até a casa do Senhor. Muitos abandonaram os caminhos do Senhor. Muitos estão como Zedequias, com o coração com dura serviço. E Deus tem permitido. Quantos têm sido recolhidos, irmão? É fora e dentro da igreja. Deus está levando, Deus está permitindo que a morte leve. Por quê? Esse juízo que veio desta vez, esse Nabucodonosor, através de uma enfermidade, é para que haja conserto, quebrantamento. Quebrantamento. Nós vemos que foi desde março do ano passado, foi massificado no meio de comunicação, fica em casa e tal, e bote máscara, e use gel, e use álcool, tantas coisas, e morte aqui, morte ali, ninguém fala dos curados, só fala das números de mortos, ninguém diz os números daqueles que estão sendo curados. Mas falam das mortes, por quê? Para que o povo fique preso e com medo. Aí as pessoas são vítimas, aprisionados dentro da sua casa. Aí as pessoas recebem qualquer orientação, ficam correndo de um lado para o outro, e quando alguém vem falar alguma coisa que é de Deus, alguma coisa que aponta para Deus, ao invés da sociedade também valorizar, criticam. Então, nós temos visto nos últimos dias aí, é por isso que eu conversei com os irmãos ontem e acredito que Nabucodonosor desse tempo está aprisionando vidas, está roubando alegrias, está destruindo muitos projetos. Quantas pessoas não temos alegria? Porque perderam suas coisas, fechou suas lojas, tem que pagar empregados, não tem recurso para pagar. Quantos casamentos foram desfeitos? Eu estava lendo que nesse período de pandemia houve um grande índice, houve um índice elevadíssimo de divórcio e também de feminicídio. Por quê? Porque foi mandado as pessoas, as famílias ficarem em casa. Ficar em casa, para quem tem dinheiro e um salário fixo no mês, é fácil. Mas quem mora no barraco dividido com lençol, onde mora 8, 7 cabeças dentro do mesmo cômodo, que apenas um lençol ou um armário divide, mande essa pessoa ficar em casa, essa pessoa que vai vender amendoim, que vende almoço para comer a janta. Então nós temos visto que a sociedade tem sofrido, mas quando se fala em buscar o Senhor, em se arrepender, em quebrantamento, o povo não quer. Porque as pessoas estão preocupadas com a Covid, preocupadas com a máscara, tira a máscara, preocupadas com medo de ver uma prisão. E muitos deixaram de ir para a casa do Senhor. Isso que é mais triste. Então nós temos visto que esse momento é um momento que Deus tem utilizado
para que o povo busque a ele, para que haja quebrantamento, porque o povo, quando foi levado para Nabucodonosor e pelos reis passados, estavam escravos nas outras nações, lá eles começavam a gemer, clamar, pedir: Senhor, nos livre, Senhor. Alguém contava a história dos antepassados, trazia ali a baila tudo que foi feito até então, falava de Abraão, Isaac, Jacó, e as pessoas ali começavam a clamar. Aí Deus levantava um libertador. Então hoje é a mesma coisa, mudou-se as pessoas, o teatro de operação mesmo. Deus é permissividade do Senhor para que as pessoas entendam que o que está acontecendo agora, Deus tem permitido para acordar, para sacudir, porque você muitas das vezes vê uma árvore cheia de fruto, mas você tem que balançar para que o podre caia. E só vão ficar ali aqueles que são resistentes, aqueles que vão servir para uso. Mas tudo que for podre, quando você balançar a árvore, vai cair. Então, nesse momento, Deus tem visto em meio ao povo que clama pelo nome dele, aqueles que permanecem fiel. Então, Daniel, lá na Babilônia, permaneceu fiel e foi usado por Deus. Isso não dizia para aquele povo do passado que eles fossem, mesmo no local que estavam fora do seu habitat e presos, que eles frutificassem, que eles plantassem, que eles colhessem, que eles dessem testemunho lá. Então, vamos ver o exemplo daquela jovem na casa de Naamã. Talvez Naamã tenha sido eles responsáveis pela morte de seus pais, mas nem por isso ela deixou de glorificar a Deus. E ela estava ali servindo a sua patroa, quando Naamã tirou aquelas roupas, e debaixo das roupas aquelas feridas, das chagas, da lepra. E ela podia estar murmurando, como muitos estão hoje, murmurando contra Deus, porque ela foi presa, afastada dos seus. Não sabemos o nome dela até hoje, nem quem foram seus pais. Mas uma coisa nós sabemos: o bom exemplo do ensinamento que os pais deram para ela frutificou naquele lugar de prisão, de obrigações, de afazeres. Não sei se ela tinha folga no seu descansar, não sei. Mas uma coisa nós sabemos: ela tinha temor de Deus. Porque ela vira para a situação e fala: quisera meu Senhor estar diante do profeta lá em Samaria, e ele seria curado. E aquela palavra motivou que Naamã fosse seu comandante, pedisse uma carta, e com aquela carta, com presente, ele partiu para Samaria, porque alguém estava preso fisicamente, mas livre espiritualmente. Então hoje, essa pandemia tem assolado o mundo. Ninguém sabe quem poderá morrer amanhã ou depois, mas uma coisa é certa: em meio à guerra, tem como se ter paz em meio à guerra, em meio às turbulências da vida. Então, porque nós já fomos soltos, comprados com o sangue de Cristo da gaiola do pecado e da morte. Então não tem como graça ser levado novamente. E quando as pessoas, nesse momento, não conseguem buscar o Senhor, com medo da morte, mas sem temor de Deus, o que acontece? Aí você vê pessoas que caminhavam, se procura saber onde está afastada. Pessoas perturbadas dentro de casa, pessoas com medo de situações adversas, de demônios, com medo de escuridão, com medo de sair à rua, com medo de ir para a casa do Senhor. E a sociedade continua, em grande parte dela, zombando da palavra do Senhor. Então, naquele tempo foi Nabucodonosor. Hoje, Nabucodonosor é uma pandemia. E nós temos visto grandes países, irmão, como os Estados Unidos. Estados Unidos ali entrou a miséria também. Ali tem uma projeção que mais de 350 mil, um número significativo de crianças deixaram de nascer naquela nação. 350 milhões de crianças deixaram de nascer naquela nação. E nós temos conhecimento que o mundo, 123 milhões de pessoas já foram infectadas por esse vírus. O Brasil é a sexta moeda mais desvalorizada do mundo. Nós temos no Brasil 14,5% de taxa de desemprego, já deve ter aumentado. Então nós vemos que isso tem atacado a nossa nação e o mundo. Nós vemos que 1 bilhão de pessoas deixaram de adquirir. Olha que interessante, irmãos. 1 bilhão de alunos deixaram de adquirir conteúdo na escola, porque estão estudando dentro de casa. Preso em casa, estudando. Muitos da internet têm, não podem adquirir os conteúdos. Tudo porque o Nabucodonosor, chamado pandemia, está servindo para corrigir. Está servindo como correção para muitos. Para que aquele que teme o Senhor, mesmo diante desse Nabucodonosor do presente, da atual conjuntura, ele continua caminhando.
Continuar louvando o Senhor, buscando o Senhor e orando pelos que estão à beira do caminho. Orando por nossas autoridades. Mas aqueles que estão perdidos, sendo atordoados pelas distrações que o inferno tem lançado através de medo, através de terror, ele está esquecendo de buscar o Senhor. Ele está dando a mão para o inimigo, está fazendo como Zedequias endureceu o coração. Aí você que ele teve a chamada dura cerviz, ele não ouvia mais. Ele só queria ouvir mentira. Esses profetas da mentira estavam naquela época dizendo para ele que não, Deus era com ele, que ele seria vencedor. E hoje nós temos visto a mentira tentando se instalar na nossa nação. Mas para isso, hoje, por exemplo, tem uma convocação de um jejum para a igreja estar fazendo nesse 30 de março. O jejum até o dia seguinte ao meio-dia, de meia-noite até o dia seguinte ao meio-dia, para que essa caixa de demônios caia por terra. Porque nós sabemos que são demônios usando pessoas para tentar enjaular, aprisionar esta nação, para acabar com a raça humana. São demônios. E nós precisamos estar orando e jejuando. Então, e quando alguém se levanta com uma palavra dita de Deus, não é para nós levantarmos e julgar o profeta, não. Julgue-se a profecia, mas não o profeta. E nós temos visto pessoas ditas inteligentes julgando profetas, que se levantam para trazer uma palavra. Por que não julgam aqueles que mandam como escravo ficar dentro de casa, que te proíbem de trabalhar, roubam de você e de mim o direito da Constituição, no artigo 5º, o direito de ir e vir, tentam roubar o direito de nossas igrejas estarem abertas, tudo isso é crime. As pessoas não conseguem entender que temos que nos levantar contra o pecado, não contra as coisas que são do Senhor. Então, se alguém disse, vamos nos unir, vamos jejuar, vamos orar pela nossa nação, cabe a você e a mim fazer o quê? Dobrar os joelhos, jejuar e orar. Porque a Bíblia promete, o Senhor promete na palavra dele, esse povo que chama pelo meu nome. Eu é você, meu irmão. Você não clama pelo Senhor? Você não procura, não caminha na casa do Senhor? Por que vai se unir aquele que está distante? Já foi comprado, você não está mais na gaiola, você é livre. Você é livre. Se alegre em Deus mesmo nesse momento e busque ao Senhor. E não se une àquele que dá as mãos a quem critica. Aquele que dá as mãos aos que zombam. Não se une a essas pessoas. Procure buscar o Senhor enquanto é tempo. Você não sabe o dia de amanhã. Não sabe. Quantos irmãos que já não estão mais conosco? Temos aí irmão Haroldo de Oliveira, irmão Lázaro e outros que partiram, que o Senhor recolheu. Então não sabemos. Então é o momento de nós buscarmos o Senhor. É o momento de buscarmos. Ah, mas tem que passar, ungir um umbral da porta. Meu irmão, tem que ungir um umbral, tem que ungir janela. Eu não quero saber. Eu quero glorificar a Deus. Eu quero que o Senhor me proteja a minha casa. Não vamos dar ouvido àqueles que são acusadores. Não vamos dar ouvido àqueles que querem que Nabucodonosor acabe com a tua alegria, com a tua liberdade. Não. Vamos buscar quem vai somar. É o momento de você se unir a quem quer somar. Busque mentores que te levem à comunhão com o Senhor. Se afaste daquelas pessoas que querem te levar para o buraco. Aqueles que zombam, que brincam, fazem chacotas com o Evangelho, chacota com a palavra. Muitos se unem para meter um pau. Ah, que o presidente é isso, é aquilo. Pode falar do presidente, tem uma certa camada da sociedade que não se fala. Mas do presidente, para meter o pau no presidente, é um homem de Deus. É um homem que Deus levantou nesse momento como um libertador. Que nós possamos entender isso. Deus tem usado ainda pessoas na face da terra. Existem pessoas, como no tempo de Elias. Ah, o mundo não vai melhorar, o mundo está de mal a pior. Alguém me criticou na live um dia desse, porque eu disse, não, mesmo no deserto tem milagre, irmão. No deserto tem codorniz, tem maná, a água sai da rocha. Ah, mano, o mundo jaz no marido, o mundo jaz, o mundo não é do diabo. A influência diabólica tem dominado, mas o mundo não é do diabo. A igreja veio para desfazer, dado pelo seu poder para isso. Em Lucas 10:19 diz o que? Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada lhe fará dano algum. Temos que tomar posse dessas promessas e lutar contra as forças do mal que tentam habitar nos lugares celestiais. E não se unir àqueles que estão virando as costas para o Evangelho. Não se unir àqueles que estão abandonando o Evangelho. Como muitos que têm virado as costas e ido para outras linhas que afastados de Deus. Então entenda bem. Neste momento, é o momento de orarmos ao Senhor. Que você dê as mãos
esse propósito desse jejum e de oração no dia que é de hoje para amanhã, virando até o meio-dia do dia seguinte. Esteja orando, irmão, esteja jejuando, esteja buscando o Senhor e unge a sua casa, por que não? Não se une aquele que começa muitas pessoas com muitas histórias, meu irmão. Eu falei hoje, botei um texto no Facebook hoje dizendo o seguinte: imagine-se naquele tempo que o Senhor manda Moisés tirar o povo do Egito, se o povo, quando recebe a direção de Moisés, dada por Deus, para ungir os umbrais da porta, imagine se fosse julgar a idoneidade de Moisés. Não, quem é esse cara? Não, peraí, tem que saber primeiro quem ele é. Não, porque ele falou, Deus falou. Deus falou, não foi da boca dele. Não, vamos julgar. Não, depois a gente... Não, meia-noite o anjo da morte ia passar, meu irmão. Meia-noite o anjo da morte ia passar. Não era de brincar, não. Era de ungir o umbral da porta. Então, nesse momento, irmão, é hora demais ungir o umbral da porta. Porque eu ouvi muitos assuntos que foram levantados nesses últimos dias por causa dessa palavra que foi dada, que é para ungir, porque no dia 30, meu irmão, se glorifica a Deus e busque e unja. Quem é demais, unja, meu irmão. É melhor você ungir o umbral da sua porta e declarar que a tua casa está protegida pelo Senhor, do que você se unir àquele que zomba do Evangelho. Do que você deixar de ler a palavra, de ir para a casa do Senhor. Muitos pararam com essa prática, irmão. Então, se não havia um compromisso, um temor de estar, porque não era do meio. Estava, mas não era. Porque aqueles que são, meu irmão, eles passam pela pandemia, passam pelas aflições da vida. Quantas pragas já teve no Brasil, irmão? Quantas? Um montão. Estou com 61 anos de idade. Eu lembro quando eu era criança, da repressão, em que o Brasil ia ser dominado pela ditadura, o exército teve que tomar. Então, meu irmão, o país já vive com muitas situações e Deus tem dado o livramento, tem guardado. A Bíblia diz que é do Senhor, o maligno não lhe toca. Então, meu irmão, nós temos que andar como missionários do Senhor, como embaixadores de Cristo, irmão. Como embaixadores do Senhor, e não como aqueles que são vítimas das situações que o diabo tem criado no meio da sociedade. Em cada nação, cada parte do mundo agora, existem vidas agora sofrendo por desconhecer ou por abandonar os caminhos do Senhor. Aí voltou para a gaiola como esse menino que levou os 3 pardais para dar para o gato comer. E muitos têm virado comida dos bichos, irmão. Por quê? Porque insistem em não se temer a Deus. Não se junte, irmão, vou repetir, não se junte a quem critica o Evangelho nesse momento. Quem critica homens e mulheres que se levantam com a palavra do Senhor. Porque ninguém critica quando alguém vai na televisão e fala um montão de asneiras. Ninguém critica quando alguém fala coisas absurdas. Nem temos visto de trabalhadores apanhando, sendo presos, algemados, por instituições que não têm nem autoridade para tal, porque contraria a nossa Constituição. Mas as pessoas têm obedecido. Por quê? Porque medo. Tem medo do que vê. Tem medo de situações que estão aparentes. Mas não tem medo de Deus, que é espírito, que é que ser amado, que tem medo em espírito e verdade. Então, nesta noite, não deixe o diabo levar você para uma gaiola do medo, da opressão. Não vire vítima. Mostra ao mundo que você foi chamado por Deus. Desde antes de ventre da sua mãe, como diz lá em Jeremias 1,5. Que antes de entrasse na madre da sua mãe, o Senhor te escolheu, nos escolheu e as nações nos deu para o profeta. Então, nessa noite, que você se una àqueles que vão somar, que você se una àqueles que vão orar pela nação, para que mude o quadro da nação, para que esse país seja reconhecido como um país que teme e anda nos caminhos do Senhor. Não conhecido como o país do futebol e do carnaval, mas que sinta alegria em buscar o Senhor e testemunhar, para que as pessoas possam conhecer através da tudo da minha vida, que ainda existe um Deus que não perdeu o controle. Deus continua no domínio, irmão. Deus continua no domínio de todas as coisas. Aí as pessoas dizem, mas o que está acontecendo? Muitos atribuem a Deus as desgraças da vida. Eu fico dizendo isso. Muitos atribuem a Deus as enchentes, as mortes. Morre alguém da família, um conhecido. Mas por que Deus deixou acontecer isso? Eu falei ontem com os irmãos na igreja que quando Billy Graham morreu, alguns sábios foram procurar a filha de Billy Graham, que é uma líder dos vários projetos do seu pai. E ali foram questioná-la, dizendo, onde estava Deus? Olha quantas mortes, a praga tem aumentado, e que não sei o que lá, a miséria. Então, ela foi ouvindo aqueles homens falarem, os juízes do presente.
Falaram, questionando o ensino que o pai dela dava. O pai dela que foi um conselheiro ali, foi um homem que os presidentes chamavam o gabinete para orar. Foi um exemplo. Todo mundo conheceu Billy Graham. Teve ovelhas em todas as partes do mundo, institutos em toda parte do mundo. Deixa um legado, não deixa um rastro, como muitas pessoas têm deixado. E ali, a filha dele, após ouvir aquelas asneiras todas, ela disse, olha, Deus continua o mesmo, está no mesmo lugar, continua com o seu projeto em ação. Vê bem, Deus é o mesmo, que quando liberaram o aborto, Deus é o mesmo. Vocês não temeram a Deus, liberaram o aborto, Deus continua sendo Deus. Aí liberaram as drogas no país, Deus continua sendo Deus. Aí proibiu as escolas, as instituições de ter a Bíblia ali, ou a leitura da Bíblia, ou o símbolo da Bíblia, foi proibido. Deus continua sendo Deus. Então as coisas foram acontecendo, o homem se afastando de Deus, mas Deus continua sendo Deus. Quem tem perdido a essência é o homem. Deus continua sendo Deus. Aí, muitas das vezes, é permitido que venha Nabucodonosor em várias nações, só que dessa vez foi no mundo todo, para que acordasse e buscasse o Senhor. Eu tomei conhecimento também que em vários países houve um número maior de suicídio com medo da Covid, homens que foram levados à miséria e perderam tudo, porque as pessoas também estão distantes do Senhor. Então, nesta noite, vamos estar orando. Eu convido você a orar. Quando você se juntar àqueles que estão orando, que estão jejuando, que estão somando, para que Deus possa estender as mãos dele e curar nossa nação, para que ele possa curar o mundo. Então, nessa noite é noite de oração. Eu convido a você a estar buscando o Senhor em favor dos seus parentes, dos seus amigos. Eu convido aquelas pessoas que você acha que são seus inimigos, mas ore, quem vai mudar esse quadro é o Senhor. Entre nessa loucura de dizer que o mundo está mal, está de mal a pior, que não vai melhorar, vai piorar. Não, eu repito o que disse no início. Mesmo preso na Babilônia, Daniel era exemplo. E mesmo no deserto, a água jorrava. Maná, cordonize, vinha para o povo comer. Então, no deserto tem milagre. Podemos estar vivendo no deserto do pecado, nessa Babilônia que é hoje o nosso mundo, a nossa nação e Pai, o mundo todo. Mas Deus continua sendo Deus, Ele quer te usar, quer nos usar. Vamos estar orando agora. Em nome de Jesus, convido você a orar conosco nesse momento, para que Deus possa trazer uma graça sobre essa nação, sobre as nossas vidas, e nos animar, a ajudar outros que estão desanimados. Oremos ao Senhor. Grande Deus, eterno Pai, te damos graça nessa noite, por tudo que Tu és. Te damos graça porque Tu és um Deus de misericórdia, um Deus de amor. E a prova do Seu amor é que o Senhor enviou o Seu único Filho, Pai, Seu Filho unigênito ao mundo, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E o Senhor nos deixa uma orientação, um conselho, uma advertência, que é: o inimigo vem matar, roubar e destruir, mas você veio para dar vida e vida com abundância. Então, nessa noite, Pai, toma nas suas mãos. Eu oro agora por esse irmão que está do outro lado. Eu oro por cada família representada neste momento, por nossas casas. Eu oro, Senhor, por esse momento, para que haja paz nesses lares, que a nossa nação seja visitada pelo Senhor. Toma nas tuas mãos agora o nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, cada um dos integrantes da nossa autoridade, sejam visitados agora, as autoridades civis, eclesiásticas, os militares, Exército, Marinha Aeronáutica, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, todas as instituições, meu Pai, que trabalham para que haja segurança nesta nação, Pai, que o Senhor venha abençoar nesta noite, Pai, que a anarquia seja aniquilada nessa nação. Nós, como igreja, repreendemos toda a atuação do diabo, Pai, no meio das famílias. Pai, quantos empresários choram as perdas, quantas portas fechadas, quantos patrões não sabem como pagar os seus empregados, como arcar com seus compromissos, quantos, Pai, produtores estão perdendo as suas mercadorias, e muitos não têm mais como cuidar daquilo que chegou às suas mãos, não tem como pagar, ó Deus. Mas nesta noite nós clamamos ao Senhor, porque é uma promessa: pedi, dar-se-vos-á,
batei e abrir-se-vos-á. Então agora eu oro com meu irmão, com esse exército de oração ao redor do mundo, Pai, com o grupo Sentinelas de Oração. Também entrego ali o Coronel Bandeira, que viajou para o Rio Grande do Sul, Pai, para estar ali com seus parentes, alguns deles enfermos, ó Deus, e foi ajudar, foi levar uma palavra, foi orar. Assim também oramos, ó Deus, por cada pessoa que está agora no leito de enfermidade, pessoas também desenganadas pelos médicos, ó Deus. A tua palavra diz: eu sou Deus que te sara. A tua palavra diz que o Senhor é médico por excelência, Senhor. Então nessa noite, toma nas suas mãos esse que está desenganado pelos médicos, toma nas suas mãos aquele irmão que foi atacado pelo câncer, pela Covid, pela malária, que foi atacado por todos esses tipos de doença, Pai. Eu entrego nas tuas mãos agora e repreendemos em nome de Jesus. Você toma nas suas mãos os casamentos. Quantos casais nesse momento estão, ó Pai, ali acusando um ao outro, dizendo que está em incompatibilidade, não tem mais como viver juntos e procuram as vias do divórcio, ó Deus. Pai, toma nas suas mãos. Que o meu irmão, que a minha irmã, que essa pessoa possa entender que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, não é contra ele e ela, mas contra demônios que lutam para dizimar as famílias, que lutam para acabar com as vidas, roubar a alegria, a liberdade, Senhor. Então, nessa noite, que essa família esteja reintegrada, renova a aliança nesse casamento, renova a aliança nessa família, toma os nossos bairros, ó Pai, onde nós moramos, cada um dos irmãos, toma nas suas mãos vizinhos e amigos, colegas de trabalho, toma esse pai de família que passou talvez o dia jogando um currículo nas empresas e não tem resposta, que entre com o milagre da resposta nesse momento, porque o mundo está indo de mal a pior, mas nós cremos que neste momento é no momento da luta, da perseguição que a tua igreja cresceu, meu Deus. É no momento da perseguição, dos problemas, é que o Senhor se manifesta, porque o povo larga o eu carnal e se humilha e se quebranta, porque reconhece que é pó e cinza. A tua palavra diz no livro de João 15:5, sem mim nada podereis fazer. A tua palavra diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Então nessa noite, Pai, ajuda meu irmão, minha irmã, que essa casa possa se quebrantar, que esses irmãos que possamos nessa noite buscar o Senhor com fome, com sede, como alguém está no deserto, com a boca ressecada. Então nessa noite, Deus, derrama da tua unção sobre as vidas, lares e famílias nesta nação, nesta noite. Temos também os missionários, ó Deus, que se no meio, Pai, da cidade as famílias têm sofrido, mas imagina os missionários nos campos agora, longe dos seus, ó Pai, em países estranhos, ó Deus, ó Deus, muitos não conhecem nem a língua daquela nação, ó Pai, mas estão ali por amor à tua palavra. Entra com socorro nesse momento, com os que têm sido mortos por amor ao teu evangelho, mas não tem negado, Senhor. Continua dando graça, continua, meu Pai, nesse momento, Senhor, continua dando graça para cada um que largou seu habitat e foi ser instrumento do Senhor numa terra distante, meu Deus. Toma juntas de missões, toma missão porta abertas, ó Deus, toma nas suas mãos, visita os irmãos, ó Pai, no Iraque, no Japão, ó Pai, na Palestina, Senhor, ó Pai, em várias nações, ó Deus, na África, mesmo no Brasil, mesmo no interior dos estados, toma nas suas mãos, Estados Unidos, na Rússia, na Alemanha, ó Pai, ali na Europa, em Portugal, Senhor, toma ali o São Felipe Caetano com sua família, toma ali o Noival, toma nas suas mãos, ó Pai, aquele que nesse momento está com seu joelho dobrado e pedindo uma resposta de um milagre, aquele que não tem mais força nem para chorar, toma nas tuas mãos, mas toma também aqueles, ó Pai, que estão desenganados, que não conhecem a verdade, até se levanta contra a tua palavra, assim como o Saulo de Tarso fazia, porque não te conhecia, mas teve um momento que ele teve um encontro com o Senhor. Então nesta noite nós clamamos, ó Deus, para que essa pessoa cética, ó Pai, possa ser quebrantada pelo seu Espírito Santo e venha te conhecer. Então toma nas suas mãos, até aqueles que zombam, porque um dia eu zombei também da tua casa, um dia eu zombei do teu povo, mas tu teve misericórdia de mim. Toma os drogados, ó Pai, toma aqueles que estão ingerindo bebidas alcoólicas, drogas, ó Pai, que estão enjaulados atrás de uma grade, toma aqueles que estão no mundo do tráfico, Senhor, matando e roubando. Visita nesta hora e opera um milagre, meu Deus. Entregamos nas tuas mãos esta nação, meu Pai. Entregamos 4 cantos do mundo nas tuas mãos e pedimos que nesta noite
Seja operar um milagre no meio do seu povo. Venha se manifestar para a glória do teu nome, Senhor, para a vergonha do inferno e para a edificação da tua igreja. Abençoe nessa noite, segundo a tua misericórdia, esse irmão que está ao alcance das nossas vozes nessa noite. Que ele receba do teu favor, do teu milagre, que portas se abram na sua vida. Assim nós oramos e crendo, já te agradecemos, Pai, pela tua fidelidade, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém, Senhor. Então, eu agradeço você que esteve conosco no transcorrer dessa live, nossa irmã Cláudia Calixto, seu esposo, o Jefferson Conceição, e aqueles que estão aí também compartilhando e dividindo conosco esse espaço. Deus te abençoe ricamente e vamos continuar a nossa luta, meu irmão. Até sermos chamados pelo Senhor, ou até que o Senhor venha arrebatar a sua igreja. Não deixe que nada roube o brilho do seu sorriso, que tire a luz dos seus olhos. Então fique atento, irmão, à voz do Espírito Santo. Ele não berra, ele não faz barulho. Ele vem manso e suave, fala com você ao dormir, fala com você através de uma música, fala com você através das plantações, dos animais. Ele fala. Temos que estar atento à voz do Senhor. E não endureça o seu coração como Zedequias endureceu. Deus te abençoe, Deus te guarde. Tenha uma noite de descanso. E me despeço dizendo, Shalom Adonai. Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus.